Olá, meus amigos do YouTube. Vamos para mais uma mensagem e que Deus use conosco de misericórdia, de graça, nos capacite a transmitir mais uma palavra dos céus para os nossos corações. E o texto que nós vamos ler está em primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, do verso 30 em diante, diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez de novo. Disse: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, que tu fizeste o altar o seu coração. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que fale conosco. Nos abençoe, ó Pai querido, ao compartilhar esta palavra, e aqueles que ouvirem, que virem esse vídeo, que também venham ser abençoados no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, para a gente introduzir o assunto, é importante lembrarmos que os profetas do Senhor são chamados para profetizar aquilo que Deus manda, não aquilo que está no seu coração, não aquilo que eles gostariam de profetizar. E às vezes a profecia que Deus traz não é uma profecia que é agradável de se ouvir. É uma palavra dura, é uma palavra que chama o povo a conserto. E no caso que a profecia que Deus havia dado para Elias era que durante 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. E Elias profetizou como o Senhor o mandou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E em decorrência desse período de estiagem, houve vários problemas. A seca, alguns córregos secaram, não é? E a terra já não produzia. Você plantava e a semente morria sem germinar, sem produzir fruto. E isso trouxe um empobrecimento sobre o povo. Mas por que Deus mandou esse período de seca? Porque Deus falou com o profeta para profetizar e na sequência enviou esse período de seca. Será que Deus tem prazer de fazer essas coisas? Será que Deus tem prazer de retirar de nós, às vezes, o básico para a gente sobreviver bem? Será que Deus tem alguma alegria disso? Não. Deus não tem alegria nessas coisas. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus corrige o filho a quem ama. Se alguém não tem a correção do Senhor, a palavra de Deus fala que é porque ele não é filho, porque o filho experimenta a correção de Deus. Então, o povo de Israel, que é filho de Deus, é povo de Deus, tinha virado as costas para o Senhor, tinha deixado Deus vivo e verdadeiro, tinha dado lugar a outros deuses, a Baal, a Azera, e expulsado aquelas pessoas que insistiam em servir ao Senhor, expulsaram os sacerdotes do Senhor, expulsaram os profetas do Senhor, e o povo, seu ensinamento verdadeiro, seu ensinamento que vinha de Deus para o povo se corrompeu, o povo se perdeu, vendo ali as suas lideranças
cultuando a Baal, e por um tempo parecia que tudo estava bem, eles também começaram a cultuar a Baal, começaram a cultuar a Azera, começaram a oferecer culto a essas divindades. E em decorrência disso, então, veio a profecia, não é? E a profecia não com o intuito de Deus não tem intenção de acabar com ninguém, de aniquilar com ninguém, mas Deus manda o castigo para que o filho se corrija, para que o filho entenda que o que ele está fazendo está errado e volte a praticar o que é certo. E uma vez que há esse entendimento de que errei e agora eu vou fazer o que é certo, automaticamente Deus retira o castigo, Deus retira aquela punição e a bênção volta a ser favorável, volta a acontecer normalmente. Então, era um período assim, o povo estava adorando aos outros deuses, de maneira que até o altar do Senhor tinha sido derrubado. E Deus então fala com o profeta para que voltasse a Israel e profetizasse a volta de um novo tempo, um tempo da chuva, um tempo da prosperidade, porque esses 3 anos e 6 meses que não choveu, isso exercia um juízo da parte de Deus contra aquelas divindades que estavam sendo adoradas, Baal e Azera, que era considerado deus da fertilidade, mas que não podia fazer chover, que não podia fazer a terra brotar, que não podia... Então aquela escassez, aquela seca que veio durante aquele tempo, veio para mostrar e para punir aquela divindade e também os seus adoradores. E Deus então fala com o profeta para voltar e dizer ao rei que ia ser instaurado um novo tempo, mas ele chama então a um desafio. Olha, nós vamos reunir no monte e ali os profetas de Baal, os profetas de Azera vão oferecer sacrifício às suas divindades e vão clamar às divindades. E aquele Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. Eu vou clamar ao Senhor Jeová. E o Deus que responder com fogo vai ser o Deus de Israel. E como vocês estão num número maior, então juntou-se no monte, né? Os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Azera, os profetas de Baal, os profetas de Azera, e juntou também Eliseu com o povo ali, e mais o rei naquele monte, e como a maioria era profetas de Baal e de Azera, Elias falou para que eles iniciassem o processo do sacrifício. Eles então degolaram ali o novilho, né? Dispuseram ali as partes, como de costume e tal. E eles começaram a clamar, e clamava Azera, e clamava Baal, e não havia resposta. Clamaram, depois do meio-dia o profeta então começa a zombar deles. Olha, pode estar tirando um cochilo, talvez ele esteja dormindo, gritem mais alto, de repente ele vai escutar, ele vai ouvir, vai atender o seu clamor. E isso não acontecia. Passando-se o tempo, então, eles começaram a se cortar, se autoflagelar, a fazer rasgos na sua pele, cortes na sua pele, clamando a Baal, clamando a Azera, mas não havia resposta. O profeta Elias então chamou o povo para que se juntasse a ele. O povo estava disperso, o povo estava ali, como eu disse, adorando a essas outras divindades e sofrendo em decorrência disso aí. E Elias então fala com eles, olha, se juntem a mim aqui. E o povo se juntou a Elias, e Elias então restaurou o altar do Senhor que tinha sido derrubado. E Elias, para restaurar o altar do Senhor, ele pega 12 pedras. Cada pedra representando uma das tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. E com essas pedras ele então reedifica o altar e consagra aquele altar ao Senhor. Não é um altar para se cultuar qualquer divindade, não é um altar de múltiplos deuses, não. É um altar dedicado ao Senhor. O altar estava em ruínas, estava destruído, ele reparou o altar, ele reconstruiu o altar, mas reconstruiu pegando ali uma pedra. Quando o povo de Israel, conduzido por Josué, entrava na terra prometida, eles atravessaram o Jordão, que na época estava transbordando pelas suas ribanceiras, porque é a época da cheia. E Josué então orienta os sacerdotes do Senhor para que colocassem os pés sobre as águas, como sacerdotes carregando a arca do Senhor, colocaram os pés sobre as águas pararam qual um muro.
e parou de as águas vinham e não passavam, paravam. E ali então os sacerdotes se posicionaram no meio do rio. E o povo de Israel começou então a entrar na terra prometida. E Josué então deu ordem ao povo para que tirasse dali 12 pedras e edificasse um altar ao Senhor. Elias traz à memória do povo isso aí, ou seja, a terra que era de vocês estavam perdendo, vocês estavam agora passando situação, não estava tendo a fartura, não estava tendo a prosperidade, porque vocês abandonaram o Senhor. Mas vamos lembrar do que o Senhor fez. Vamos pegar 12 pedras, vamos reconstruir o altar, vamos consagrar esse altar ao Senhor, um altar limpo, um altar que não está contaminado, um altar que não está poluído, um altar que não está cheio de impurezas, cheio de coisas ruins, um altar totalmente limpo, dedicado ao Senhor. Irmãos, alguém pode perguntar, mas pastor, o que é o altar hoje? O altar é aquele lugar mais elevado do templo, inclusive nós costumamos chamar aquele lugar mais elevado de altar, onde fica o púlpito, né? Irmãos, o altar é todo o povo de Deus. O altar não é um local físico, terreno, não uma parte mais alta do templo. Deus age em todo o templo. Jesus fala, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. Então, ou seja, Deus não se faz presente só no altar, só naquele lugar mais elevado. Deus se faz presente na congregação do povo de Deus, no ajuntamento do povo de Deus, na reunião do povo de Deus. Deus se faz presente. E o altar é o povo, não é aquele lugar elevado, não é um lugar. O altar é o povo, mas aquele lugar dedicado ao Senhor, ele é um lugar especial. Porque naquele instante, naquele momento, aquele lugar está sendo dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Então, naquele momento que o povo de Deus começa a estar reunido para adorar, não é um momento para se fazer qualquer coisa. Por isso, quando Jesus entrou no templo, e lá no templo estavam ali os mercadores, os comerciantes da fé, os aproveitadores da fé, vendendo ali as coisas de uma maneira superfaturada, né, para extorquir, para tirar até o último centavo do povo de Deus. Jesus pega então um chicote, põe aquela corda de safados para correr e fala, olha, a casa do meu pai é casa de oração, e não casa de bandidos, e não casa de salteadores. Então, o altar é todo local onde Deus está presente. Ou seja, se fosse assim, Jesus não tinha expulsado o pessoal, eles estavam no pátio. Não é assim? O altar estava lá no Santo dos Santos, ou tinha um altar tinha um altar também para o lado de fora, não é? Mas, ou seja, Jesus entende que todo aquele lugar dedicado a Deus, Deus manifesta a sua glória, Deus está naquele lugar. Ocorre uma situação muito bonita, muito interessante com Moisés, quando ele estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele percebe uma árvorezinha no deserto que pegou fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi aquela árvorezinha pegar fogo, porque isso acontecia com muita frequência. Em certo momento do dia, aquelas árvorezinhas se secavam tanto que elas entravam em autocombustão, pegavam fogo e deixavam de existir. Mas chamou a atenção de Moisés que aquela árvorezinha pegou fogo, mas ela não se consumia. O fogo não apagava, ela continuava incandescente ali, aquela chama ardendo. E isso chamou a atenção de Moisés, e Moisés se aproximou. E ao Moisés se aproximar, o Senhor fala com ele do meio da chama e fala, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, onde Deus manifesta a sua glória, aquele lugar é um lugar santo, é um lugar de adoração, é um lugar especial, porque Deus torna aquele lugar especial. Se um grupo de irmãos está num galpão alugado e ali se reúne para adorar o Senhor, naquele momento que eles estão adorando o Senhor, aquele lugar é um lugar especial, é um lugar dedicado para culto ao Senhor nosso Deus. Talvez no passado pudesse ter sido um mercado, pudesse ter sido uma loja, mas naquele momento é o lugar de adoração. Então, o altar precisa estar limpo.
Se o altar foi derrubado, esse altar precisa ser reconstruído. Se o altar está em ruínas, ele precisa ser restaurado. Se está cheio de chamas, de cinzas, de maneira que a chama não consegue se manter acesa, então é necessário remover a cinza para que a chama do Senhor permaneça acesa. Então, meus irmãos, o altar hoje é o nosso coração. Mas nós precisamos entender que quando nos reunimos para cultuar ao Senhor, este lugar é um lugar especial. Não é um lugar para eu falar de qualquer coisa. Não é um lugar para eu falar. Não, é um lugar para a adoração do Senhor. Ou seja, coisas minhas particulares, eu preciso resolvê-las particularmente, no devido momento, no devido hora, no determinado lugar, mas aquele lugar de culto não pode ser usado para essas coisas. Muitas pessoas estão pisando o altar do Senhor, estão maculando o altar do Senhor. E quando eu digo altar do Senhor, não é aquele lugar elevado onde eles se reúnem, não. O altar do Senhor são os adoradores, são as pessoas, o povo de Deus que reúne para cultuar ali. Eles estão contaminando esse altar. Mas como assim, pastor? Como eles podem contaminar as pessoas? Estão contaminando quando deixam de falar do Senhor para falar de política, para falar daquilo que não é devido, quando pega a glória que deveria ser dado ao Senhor para dar a homens, terrenos, muitas vezes até corruptos. Então isso é contaminar o altar do Senhor. Isso é macular o altar do Senhor. Por isso, quando Elias viu que o altar do Senhor tinha sido derrubado, estava em ruínas, ele não deu sequência, ele não ofereceu sacrifício. Primeiro ele restaurou o altar do Senhor. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil vai passar por um momento muito difícil. Muito difícil. Não estou falando de perseguição, não. Perseguição. Vai passar por um momento muito difícil exatamente porque sujaram o altar do Senhor. Em vez de dar honra ao Senhor, em vez de dar glória ao Senhor, estavam dando glória a Baal, estavam dando glória a Mamon, estavam dando glória a homens corruptos, homens que não têm intimidade com Deus, que não representam Deus. E o altar do Senhor não é para glorificar o homem, é para glorificar o Senhor. E isso vai trazer um esfriamento na igreja. Já alguns estudos que existem até agora mostram que o número de pessoas desigrejadas antes da pandemia já era grande. Depois da pandemia, muitos ainda não voltaram para as igrejas. E agora, depois do que aconteceu e do que está acontecendo no seio da igreja do Senhor, muitos nunca mais voltarão. E vai ser muito mais difícil a palavra de Deus entrar no coração de alguém para que este aceite a Cristo. Porque a memória dele vai ser de pastores corruptos, de pastores desonestos, de pastores, em vez de pregar a palavra do Senhor, de anunciar a salvação em Cristo Jesus, encher o público de propaganda política, de engano, de mentira. Passaram a servir ao demônio, passaram a servir a Satanás, passaram a servir ao diabo, sendo seus filhos, proclamando mentira em nome de Deus. E isso, meus irmãos, não passa despercebido, isso não passa impune. Vamos orar? Precisamos orar. Mas Jó fala o seguinte: gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para ele o Todo-Poderoso. Oração que é destituído de arrependimento não vale nada. Você pode passar o dia todo orando, buscando, clamando. Se isso não for acompanhado de uma vida de contrição, de arrependimento, de abandono do pecado, de distanciamento de Baal para uma aproximação com Deus, essa oração não vale nada. Esse jejum não vale nada. Quantas pessoas estão envolvidas aí num jejum político? Teve o ano todo para jejuar, teve o ano todo para orar, não oraram, não buscaram. Agora vamos fazer um jejum para o nosso candidato ganhar. Estão precisando tomar vergonha na cara.
estão precisando tomar vergonha na cara. Vamos levar Deus a sério. Vamos levar a palavra do Senhor a sério. Não podemos macular, contaminar o altar do Senhor. E o altar do Senhor não é aquele lugar mais elevado do templo, não. Quando eu falo altar do Senhor, são as vidas que precisavam ser adoradores. Pessoas que com coração sincero clamam ao Senhor, adoram o Senhor, bendizem o Senhor, glorificam o Senhor. Eu ouvi esses dias um vídeo, uma igreja grande, eu não sei que denominação que é, não sei o nome do pastor, graças a Deus eu não sei nada disso. Mas eu sei que uma igreja enorme, entupida de gente, o pastor erguia as mãos e orava, pedindo a Deus para Deus amaldiçoar a Suprema Corte desse país, para que nenhum deles morresse de morte natural, para que morresse de câncer, para que morresse de enfermidades, para que ficasse na cadeira de roda, para que sofresse antes de morrer, e o povo dando aleluia, glorificando a Deus, falando línguas, não sei que línguas é essa. Isso é contaminar o altar do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, abençoai, não amaldiçoeis. Elias então repara o altar do Senhor que estava em ruínas, que tinha sido derrubado, pega 12 pedras, cada pedra representando dos filhos de Israel, e faz um altar novo, consagra aquele altar ao Senhor. O local onde nós reunimos para adorar precisa ser consagrado ao Senhor, não a político, nem de direita, nem de esquerda, não a político algum, mas consagrado ao Senhor, consagrados à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E então, uma vez que reconstruiu o altar, que consagrou aquele altar ao Senhor, então pegou os novilhos e dispôs ali sobre o altar, os pedaços do novilho ali sobre o altar, e pediu que as pessoas jogassem água sobre o altar, fizesse um rego em volta ali e colocasse água também naquilo ali. Água que naquela época não estava fácil, depois de 3 anos, 6 meses, alguns corvos já haviam secados, não tinha água com fartura, era muito escassa, e mesmo assim eles pegam e jogam água, e quando os profetas de Baal se clamavam, se cortavam, oravam o tempo todo, mas não tinha resposta. Não estavam adorando Deus verdadeiro, estavam comprometidos com o rei, estavam comprometidos com os políticos, estavam comprometidos com a politicagem, estavam comprometidos com as coisas erradas. E Elias então consagra, renova o altar do Senhor, reedifica o altar do Senhor, consagra ao Senhor, dispõe ali as partes do novilho e ora ao Senhor, para que Deus mostrasse naquele momento que Ele era o Deus de Israel e que Elias era servo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que saiu fogo da parte do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu ali o sacrifício, lambeu as pedras, acabou, secou a água ali. E o povo então começou a proclamar que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Né? Sucedeu que, pois sendo já hora de oferecer, então, povo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E ficou comprovado naquele momento que o Deus que respondeu com fogo era o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus que não estava que não estava aliançado com políticas perversas, malignas, corruptas, não estava preso a nada daquilo, mas estava vinculado a Deus, não maculou o altar do Senhor com propaganda política, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um rei, nem para o povo, nem para ninguém, mas se colocou diante de Deus, restaurou o altar, consagrou o altar ao Senhor, chamou o povo para junto de si, e Deus respondeu, e o povo então pôde perceber naquele dia, naquela hora, que o Deus verdadeiro, o Deus que responde com fogo, não fogo estranho, não fogo que não vem dos céus, mas que um fogo que vem de Deus, que limpa, que purifica, que é o Deus de Israel. E naquele dia, voltou o compromisso para o Senhor, voltou a determinação de se cultuar o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus agora que era para ser adorado e não mais perdeu o espaço para Baal, para Jezabel, para Acabe ou para qualquer outra personagem da história, mas o lugar de Deus é o lugar de Deus, e Deus precisa ser honrado no seu lugar, ser adorado e glorificado. Meu irmão, minha irmã,
Um grande e forte abraço, que Deus continue te abençoando e atraia o seu coração para adorar o Senhor. Não vamos macular o altar do Senhor, não vamos contaminar o altar do Senhor. Vamos dar vazão ao Espírito Santo de Deus manifestar com fogo dos céus, nos purificando e nos iluminando e nos aquecendo o coração para reconhecer que só Ele é Deus e que nós não podemos colocar ninguém no lugar dele no nosso coração. Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe.